Graça e paz, meus irmãos. É uma honra imensa estar aqui nessa noite tão abençoada, conhecer o nosso irmão dirigente, irmão Antônio, a irmã Rose, nosso querido irmão Júnior está ali fazendo seminário conosco. Ele tem sido um aluno bem dedicado e nos externou aqui o convite de estarmos aqui. Veio comigo a família Reis. Vejam como é estreito o meu desafio. Eu cuido dos reis. Eu sou um servo, irmãos. Imagina que os reis não judiam do pastor. Os nossos irmãos, família Reis, são bênção para nós. Estão ali conosco trabalhando. Minha querida esposa tem trabalhado muito e por essa razão ela não pôde vir. Então, recebam aqui o meu abraço da minha esposa e da nossa igreja, tá bom? Com muita alegria que a gente está aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, algo que Deus pôs no meu coração. Eu quero convidar o meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Eu venho pregando uma série de mensagens na nossa igreja local sobre os profetas. Os profetas. A importância dos profetas e a importância da profecia sagrada. Isso tem sacudido a minha vida e eu acredito que também a nossa comunidade. Hoje, inclusive, pela manhã, preguei a minha 20ª mensagem desse ano. E hoje, pela manhã, eu comentei sobre o profeta Eliseu. E só que nessa noite eu quero trazer aqui algo que Deus usa Eliseu. Mas eu quero trabalhar na vida de uma outra pessoa que foi fruto do ministério de Eliseu, que foi o comandante general Naamã. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis 5, do versículo 1 em diante. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a cura da lepra de Naamã. A cura da lepra desse general, desse guerreiro. Todos acharam? Do versículo 1 ao versículo 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Até aqui. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa igreja local. Obrigado, Deus, pelo teu povo que veio aqui ouvir a tua palavra, veio aqui glorificar o teu nome, veio buscar a tua face. Obrigado, meu Deus. Agora, Senhor, eu te peço, fale aos nossos corações, derrame do teu Santo Espírito as nossas vidas e transmita a tua palavra ao mais profundo do nosso ser. Eu te glorifico, eu te bendigo e te adoro e peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Essa é uma passagem muito conhecida por muitos irmãos. E hoje eu quero falar sobre esse general poderosíssimo. Imagine a Síria aqui enviar um presente tão grande de prata, de ouro e de roupas para o rei de Israel. Quanto que não valia esse general? Esse general é uma pérola para o rei da Síria. Perder esse general era perder a sua proteção. E o rei sabia que sem um bom general, porque você não monta um bom general no micro-ondas. O general você forma ele na vida. E agora esse general leproso tinha dias contados. E o pior de tudo é que ele podia passar a lepra para quem? Para os demais comandantes, soldados e para a corte. Porque aonde vai o general principal quando não está na guerra? Está onde? Está no palácio, está no quartel, próximo ao rei. Então o rei, sabendo que iria perder muito, paga muito. Mas aqui, aquela garotinha que foi presa e foi levada como escrava, deu o caminho da vitória. Ó, minha senhora, se o seu marido conhecesse o profeta que mora em Samaria, glória a Deus, ele poderia ser curado da lepra. As histórias estavam chegando na tribo do norte, na tribo do sul, nos outros povos. As histórias estavam chegando. Há profetas, há uma escola, há líderes que falam em nome de Deus e que realmente fazem coisas sobrenatural. O céu para de chover, o céu volta a chover, coisas magníficas estão acontecendo. A corte de Acabe foi sacudida, os falsos profetas de Baal foram devastados, ou seja, as mensagens estavam chegando. Deus estava operando por meio daquele grupo. Qual grupo? Um grupo singelo, um grupo humilde, um grupo até pobre, que era o grupo dos profetas. O poder de Deus estava ali, a graça de Deus estava ali. E agora, Eliseu, já que ele tinha assumido essa responsabilidade, as notícias chegam na Síria, chegam na corte. E quando chega uma notícia como essa, a obra de Deus começa a ser feita. Como é lindo o plano de Deus, como é lindo a obra de Deus. Como é lindo ver as igrejas se reunindo num domingo pela manhã, num domingo à noite, como aqui hoje, o povo de Deus se unindo para adorar a Deus. Nós não conseguimos descrever como é precioso esse momento. A eternidade dirá e mostrará. Assim foi com a escola dos profetas. E aí então, o general pede a permissão ao rei, o rei envia então os donativos e ele vai até ao rei de Israel. O rei de Israel recebe agora o general e vem aqueles presentes e vem aquela comitiva. Hoje eu quero trabalhar não sobre Eliseu, mas eu quero falar sobre Naamã. E o título da minha mensagem é A Cura pelo Quebrantamento. A cura pelo quebrantamento. Diferente do mundo, nós não somos como o mundo. Os valores de uma igreja é diferente dos valores do mundo. No mundo a pessoa pode ser competente, na vida secular ela pode ser proficiente, na igreja precisamos ser quebrantados. Os valores de Deus são diferentes. Podem ver que na liderança do mundo a pessoa tem persuasão, tem poder, tem argumentos bons, tem neurolinguística, ele consegue atrair pessoas, conduzir pessoas, mas na igreja não necessariamente ele vai ser bom. Porque a liderança da igreja são outros valores. O líder da igreja não é o chefão, é o servão. Não é verdade? Nós somos líderes que servimos. No mundo é um líder que impõe as suas regras, as suas diretrizes. Na igreja nós lideramos pelo exemplo, nós lideramos pelo amor. Nós não lideramos pelo poder nem pela barganha. Nós lideramos porque Deus nos dá um dom. Começa por aí, não parte de nós, parte de Deus. E os valores são diferentes. Podem ver que ele era um general valente, poderoso, mas leproso, com os dias contados.
Essa história é uma história que nós acreditamos que o profeta Jeremias registra, que é ele que escreve os livros de Reis, e ao escrever ele está colocando aqui que a graça de Deus, que o poder de Deus, que a cura de Deus podem alcançar pessoas de outras nações, de outros povos. Basta eles o que? Se quebrantarem. Então o título da minha mensagem é a cura pelo quebrantamento. E enquanto eu meditava no que trazer, hoje eu preguei em cima desse texto, fazendo uma outra abordagem, mas eu me lembrava de algo que aconteceu na minha vida. Eu, desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei no mercado financeiro. E eu cresci no meio da Bolsa de Valores. E parei de trabalhar oficialmente no mercado financeiro em 2009, quando o pregão da BMF, aquele pregão Viva Voz, fechou a porta. Eu ficava lá no meio daquela bagunça, daquela muvuca. E eu tive uma experiência tão forte na minha vida. Um pouco antes de casar, tinha 20 e poucos anos, eu trabalhei numa corretora, e aquela corretora, eu tinha um diretor que eu ficava com ele na linha, e ele era um profissional muito competente. Adolfo Laredo era o nome dele. Chamava ele de Adolfinho. Adolfinho, porque o homem era bravo. Pensa no homem bravo. E a gente tinha que amansar aquela fera. Então uma das formas era tratá-lo bem. E eu atendia ele no pregão. Então naqueles dias eu estava na BMF e geralmente nós negociávamos muito no Banco Votorantim os contratos de dólar, de ouro, as opções. E eu lembro como hoje, o Adolfo ele era muito, mas muito exigente, irmãos. E lá no pregão da BMF tinham várias rodas, e algumas rodas muito grandes. Nas rodas geralmente tinham 200, 300 pessoas. Pensem, uma roda de 200 pessoas juntas, e nós gritávamos lá. E o Adolfo, ele era tão bom, que ele ficava comigo na linha com os demais operadores, que ele, muitas vezes, ele ouvia a voz dos operadores pelo telefone, e ele ouvia e dizia, fecha no fulano. Eu pensava, meu Deus, eu não estou achando o fulano, e ele sabe quem é o fulano, nunca entrou aqui no pregão. Eu falava, é o Satanás esse cara? Não é possível? É um diabo esse homem? Não é possível que ele tenha essa... Imagine, irmãos, nós estarmos aqui com 200 pessoas, eu compro, eu vendo, como acontecia na bolsa antigamente. E o Adolfo de repente gritava e falava assim, fecha no Douglas da Next. E eu falava, mas onde está o Douglas? Eu estou procurando o Douglas. E ele ouvia. Ele tinha um ouvido tão treinado, que assustava. Então o nível de cobrança dele era tão grande, irmãos, mas era tão grande, que somente aqueles excelentes operadores ficavam com ele. E eu estava no começo da minha vida de operador de bolsa. Ah, como eu sofria com ele. Ele falava assim, Raimundinho, vai ler a Bíblia, vai para a igreja. Porque eu fazia já seminário nesses dias. Vai ler a Bíblia, sai da roda, troca, chamou outro operador. E aí, irmãos, imagine você ouvir isso. Que humilhante. Eu tinha 20 e poucos anos, cheio de vontade de vencer, de trabalhar, de ganhar dinheiro, para casar. E de repente vem um homem que eu falava, não é possível, é o Satanás que está na minha. E ele muitas vezes, vai vender tomate na feira, vai fazer outra coisa, para o pregão você não tem jeito. Isso me destruía. Quantas noites eu chegava em casa e no banheiro chorava, falava, Senhor, me ajuda, Pai. Troco de profissão, paro. Por quê? Ser humilhado é horrível. Mas eu tinha no meu coração algo que dizia, insista, filho. Era o Senhor dizendo, insista. E eu orava. Eu me lembro que um dia eu fui numa igreja, na igreja do meu pai na fé. Eu fui ganho no pregão, irmãos. Eu fui ganho por um auxiliar de pregão chamado Agnaldo Zambrana. Agnaldo era um auxiliar de pregão que era um crente de verdade. Pregava para mim, mas pregava. Pouco tempo depois eu aceitei Jesus numa igreja. Então meu pai na fé é o Agnaldo. Eu fui ganho no pregão. Por isso que eu tinha esse amor pelas pessoas ali. Porque assim como eu fui ganho naquele lugar, agora eu tinha que frutificar. Mas sobretudo eu sentia que era para eu continuar. E eu lembro que eu fui na igreja dele no culto de oração. Eu sentei na segunda fileira. E naquele dia eu tinha sido tão humilhado pelo meu chefe, que eu agarrei o banco, meus irmãos. Eu não vi o culto, não vi nada. Eu só chorei nos pés do Senhor.
Chorei, falei, Senhor, é para eu sair, não é? É para eu continuar, não é? Estou aqui, Pai, estou aqui, cheio de vontade de trabalhar, mas não estou conseguindo. Cheio de vontade de vencer, mas não estou conseguindo. Cheio de vontade de prevalecer, mas não estou conseguindo. E chorei o culto todo, agarrei o banquinho ali de joelho, os irmãos cantaram, veio o pregador, pregou, e eu de joelho o culto todo, só chorando aos pés do Senhor. Passado algumas semanas, teve uma greve em São Paulo. Vocês lembram que na década de 90, greve em São Paulo era muito pior do que hoje em dia. Poucas pessoas tinham carro, eu não tinha carro, trem, o metrô era pior. E eu lembro que o Adolfo, naquele dia, somente chegou 2 operadores para atender a corretora. Eu e mais um. Esse outro ficou direto com o Banco Votorantim. Então, o Adolfo teve que ter paciência comigo. Não podia falar troca. Não podia falar, me manda outro operador. E ali naquele dia, meus irmãos, eu operei. Mas eu operei que nem um gigante. Eu operei, nem anotar anotava. Mas eu operei com tanta autoridade, com tanta confiança. Eu só precisava que ele fosse paciente comigo. Eu só precisava que ele enxergasse algumas coisas. Mas na realidade, eu achava que eu precisava disso, mas o que eu precisava era daquela quarta de oração, daquelas noites no chuveiro chorando, em que juntamente com a água as lágrimas se misturavam. Deus, na realidade, Ele só estava me ensinando o seguinte: meu servo, eu vou te dar a vitória, mas eu não posso te dar a vitória pela vitória. Eu quero que você enxergue a minha vitória. Eu quero que você enxergue a minha vitória. E naquele dia, ao sair do pregão, terminou, ele falou assim: Raimundinho, vem aqui para a corretora. Eu falei, pelo amor de Deus, não é possível. Deixa eu fazer um acréscimo aqui. Eu já tinha sido mandado embora umas 15 vezes anteriormente com ele. Porque ele não me aguentava. Eu falei, eu vou te mandar embora. Eu falava, calma, chefe, calma, eu vou aprender. Tenha paciência. Eu até me lembro de um dia que estava eu e um outro operador. O apelido do outro operador era Godzilla. Lá no pregão eram apelidos. E aí o que aconteceu? Primeiro entrou na sala o Godzilla. E aí ele deu uma dura no Godzilla. E o Godzilla falava, você é um... Fala um monte de bobeira para ele. Você é isso, é o chefe, isso, aquilo... E depois mandou o Godzilla embora. Aí eu olhei para o Godzilla e ele disse, foi mandar embora. Eu falei, pelo amor de Deus, agora sou eu. Aí eu entrei. Aí ele falou, senta, Raimundinho. Eu falei assim, tá bom, Raimundinho, antes de qualquer coisa, o que eu sou? O que eu sou? Eu não tinha ouvido a reunião, não tinha ouvido o diálogo, eu estava numa sala separada. Eu falei, você é um excelente gerente. Eu tenho até medo. Você escuta o pregão, eu estou lá no meio do pregão, eu não vejo e você vê. Seu grau de competência, de excelência, eu não sei. Eu vou falar o que de você? Você atende os clientes, os bancos, você é muito exigente, admito, o senhor sabe disso, mas na hora, irmãos, na hora, o Adolfo fez assim, ai Raimundo, você me deixa... Eu falei, não, por quê? Agora eu te pergunto, por quê? Não, porque eu acabei de mandar embora o Godzilla. Ele falou que eu era isso, era aquilo outro, me ofendeu. E você é diferente mesmo. Vai, pode voltar, vou te dar mais uma chance. Então, para vocês terem uma ideia, irmãos, eu já tinha sido mandado embora um monte de vezes daquele lugar. Um monte de vezes. Nessa última vez eu não fui mandado embora porque eu falei a verdade. Eu não conseguia atender a expectativa. Tem vezes que a gente tem que ser humilde. E eu lembro que naquela ocasião que teve a greve, eu operei demais, ele falou, sobe aqui para a corretora. Eu falei, pelo amor de Deus, agora o que o senhor vai fazer? Ô Satanás, não é possível. E ali eu me lembro como hoje, ele chegou assim, me cumprimentou, parabéns, pegou $100 e pôs no meu bolso e falou assim, isso é um presente para você pelo dia de hoje. Aí eu falei, que mais? Continue assim. Aí a partir daquele dia, eu fui o operador dele e ali fiquei durante muitos anos e depois Deus me deu graça de ter passado por outros lugares. Porque eu contei essa história, meus irmãos. Aquela história marcou a minha vida. E marcou e me acompanhou. Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem proficiência em algo. Dirigimos bem, lideramos bem. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus os valores são diferentes. É uma mãe prendada, é um pai honrado. Mas no reino de Deus isso tudo é bom, mas
Deus muitas vezes quer algo a mais. Para fazer a obra, não basta ser competente, não basta ter conhecimento. O que eu vejo aqui com essa história que o profeta Jeremias registra? Que o profeta Eliseu é o instrumento, que a menina é o instrumento, que precisamos ser quebrantados. Porque aqui esse general, a história dele é a história de um quebrantamento. É a história de um quebrantamento. É a história de que Deus pega alguém e transforma. Vamos continuar lendo os versículos? Versículo 7 em diante diz: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me enviou alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. O rei de Israel fica bravo, porque ele estava no momento de paz com o rei da Síria, e ele falou assim: isso daqui é só precedente para uma guerra, ele está querendo motivo. Posso eu curar alguém? Como que eu vou curar o general dele? E aqui no versículo 8: quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Versículo 9: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer, 2 pontos. Preste bastante atenção. Eliseu não atende ele. Eliseu envia uma mensagem ao general. O general chega em cavalos, carruagens, escoltas e presente, e o profeta não recebe. Isso é muito forte, irmãos. Guarde isso. Continuando. Versículo 10, depois de 2 pontos. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua lepra será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Irmãos, irritar um chefe é uma coisa, irritar um patrão é uma coisa, irritar um diretor é uma coisa, irritar um deputado é uma coisa, irritar um general poderoso de outra nação, meu Deus. Olha só como profetas são firmes, como profetas não se dobram. E aqui ele fica furioso, porque ele é bem atendido pelo rei, mas não é bem atendido pelo profeta. Continuemos. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhes tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Aleluias. Versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitastes o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse-lhe Eliseu: vai em paz. Até aqui. Glórias a Deus, meus irmãos. Que texto maravilhoso.
Pastor, ele não aceitou o presente? Não, porque não era para ele aceitar. Pastor, o profeta foi orgulhoso? Não, não é que o profeta é orgulhoso. O profeta aceita o que Deus manda com que ele pegue. O que Deus não quer, ele não pega. Nesse caso, Deus não queria. Deus queria continuar cuidando da escola dos profetas da forma que Deus cuida do seu povo. Deus é o Deus de milagre. E aqui, irmãos, nessa história a gente extrai várias lições. Eu quero extrair várias lições. Em primeiro lugar, que Naamã, para ter sido curado, e para que o quebrantamento fosse pleno na vida dele, ele precisou, em primeiro lugar, reconhecer que ele era um doente. Quando veio a palavra daquela menina, veio as evidências no seu corpo, ele teve que admitir. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, mesmo como filhos de Deus, uma das coisas que eu tenho notado é que o povo de Deus não aceita as coisas. Você lê a Bíblia, você ensina a Bíblia, a pessoa cita a Bíblia e depois, no fundo, não aceita. No fundo, mas eu não creio assim. No fundo, a gente continua no centro. Em outras palavras, uma das coisas que eu tenho notado nesses últimos anos é que o povo de Deus tem vivido uma vida de muita egolatria. Ou seja, faz tudo o que quer, como quer, não como Deus quer. E Naamã aqui, para que ele fosse realmente curado, em primeiro lugar ele teve que reconhecer. Reconhecer o quê? Que ele era um doente terminal. Ele poderia ainda estar numa situação favorável, mas naqueles dias a lepra, em pouco tempo, ia definhá-lo e ele iria morrer. Então imagine se você, como um grande soldado, um general poderoso, influente, valorizado pela sua corte, agora doente. Admitir isso é muito sério. Admitir que você está doente é muito sério. É mais ou menos como um pastor que prega, um pastor que viaja, um pastor que de repente é usado na nação, de repente ele, não posso mais fazer, porque agora estou com os dias contados. Nenhum de nós gostamos de admitir algo que venha contra a nossa vontade. Mas a cura na vida só vem sobre nós quando nós realmente admitimos aquilo que de fato é, não o que queremos. Ele reconheceu que era um doente. Quando reconhecemos que somos doentes em alguma área, seja ela qual for, e aqui, irmãos, eu abro um leque. Não pense que nós, pastores, muitas vezes não temos áreas na nossa vida que ficamos como crianças e não ficamos doentes. Claro que ficamos. Eu sou uma pessoa que gosto sempre de orar: Senhor, se há alguma coisa em mim, na minha vida, em alguma área que precisa ser mudada, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Porque nós estamos num processo. Podem ver, irmãos, nós estamos num processo. Quando nos convertemos, Deus nos limpa daquelas coisas mais horrorosas. Aí de repente o Senhor nos dá dons, e o dom é maravilhoso, mas muitas vezes a gente atrapalha um pouco o dom. Já notaram? A gente fica no centro, a gente faz como quer, e Deus está dizendo: não, meu servo, dependa de mim. E nós dizemos para Deus: não, mas eu sei o que eu estou fazendo, Senhor, eu estou no controle. E muitas vezes Deus permite algumas doenças, e reconhecer é um fator determinante para que a cura venha sobre a nossa vida. A minha esposa, ela é psicóloga. Logo depois do ministério que assumimos e logo depois que a gente começou a ser dirigente da igreja que até hoje eu pastoreio, eu falei para ela: amor, você tem uma aptidão singular, você é uma conselheira nata, vai fazer psicologia. E ela não tinha vontade nenhuma de fazer psicologia, até porque ela nem sabia o que era ou o que tratava a psicologia. O pai dela falava que ela ia ser advogada. Nós nos casamos muito cedo. Eu tinha 23 anos e ela tinha apenas 19. E então, quando eu assumi a igreja quando eu tinha 24 anos. Na realidade, eu tinha acabado de fazer 24 anos. Hoje eu estou com 52 anos. Então, olha só, nós éramos meninos. E eu notei que a minha esposa, quando orientava alguém, ou quando eu estava orientando, ela me pegava pela mão e falava: não, deixa ele falar. Eu falava: olha, ela é uma conselheira. Eu fiz o seminário, eu fiz matérias de psicologia, mas a conselheira é ela. E aí eu pus ela para fazer psicologia, ela se formou, ela é psicóloga, hoje ela trabalha em uma outra área, mas ela é psicóloga, uma exímia psicóloga. E lá na faculdade de psicologia, a professora dela de psicanálise dizia para os alunos: as pessoas vão ser curadas
quando elas admitirem a verdade. As pessoas, elas são curadas quando estão fazendo uma terapia, uma clínica, quando elas de fato admitem, elas se enxergam naquilo que elas são. E os alunos diziam na aula para essa professora, Isilda é o nome dessa professora: mas e aí, professor, o que mais que a gente faz? Nós não fazemos mais nada. No momento em que ele reconhece, a cura vem. Isso me fez lembrar as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós fazemos uma citação desse texto é porque Jesus é a verdade, mas também essa verdade se aplica em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós estamos doentes em alguma área, mas nós não admitimos ou não damos o braço a torcer, por isso que a cura não vem. Mas no momento em que a gente admite que é um doente, o Nazareno faz um milagre. Por quê? Porque ele cura as nossas doenças. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, esse irmão, Naamã, eu chamo agora de irmão porque ele se tornou irmão. Antes da cura vir sobre ele deu direito de dúvida. Primeira coisa, ele reconheceu que era um doente. Em segundo lugar, ele deu direito de dúvida. Será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Será que esse profeta de Samaria pode tudo isso mesmo? Porque eu entro lá em Samaria e eu acabo com as pessoas. Mas será? Dar o direito de dúvida, meus irmãos. Dar o direito de dúvida. Podem ver, meus irmãos, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende na vida. Dar o direito de dúvida não é ser alguém manipulável, mas é aprender com o outro. Eu amo estudar. E eu amo aprender com os irmãos, aprender com os alunos, aprender na vida, porque você aprende uma coisa nova. A gente aprende inclusive com aqueles que não são da nossa comunidade. Por quê? Porque a gente está aberto a aprender. Quando a gente acha que sabe de tudo, a gente já parou de crescer. Mas quando nós dizemos: será que não tem algo bom ali que eu possa aprender? Será que naquilo ali eu não posso extrair algo de bom? E ali ele deu o direito de dúvida. Em terceiro lugar, ele discerniu o correto. Ele discerniu, ou seja, ele reconheceu que ele era um doente, ele deu direito de dúvida e agora ele discerniu pelo correto. Por quê? Porque realmente haviam sinais de Deus em Samaria. Aquela escola dos profetas era uma escola singular. E aquela menininha disse uma verdade. Agora para por um minuto e pense. Um general ouvindo uma menina escrava. Tem que ser humilde ou não? Você vai ouvir uma menina escrava que você acabou de capturar? Ela é de pedigree? Ela é da corte? Ela é nobre? Ela é sábia? Ela é escrava. Fica quieta, menina. Você não sabe o que está falando? Eu já tenho meus deuses. Eu já cultuo com o rei. Eu entro no santuário com o rei, segurado no braço do rei. Eu me prostro. Fica quieta, menina. Ele poderia ter dito isso. Percebam, irmãos, o caminho do quebrantamento é um caminho difícil. Começa com reconhecimento, começa com dar direitos de dúvida, mas também vai além, porque a gente começa a discernir o quê? O correto, os sinais. A gente não precisa ser muito inteligente, irmãos, e aqui, mais uma vez, eu canso de ensinar aos meus irmãos, às minhas ovelhas, aos meus alunos: ô irmão, seja mais humilde. Aprenda mais, ouça mais, escute mais. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não discerne de forma correta. Por que eu estou falando isso? Irmãos, não basta estar dentro de uma igreja. Já notaram? O povo de Deus está muito feliz de pertencer a uma igreja. Tá bom, isso é importante, mas não é tudo. Não é tudo. Tem um monte de gente dentro da igreja fazendo tanta atrocidade que está envergonhando o nome de Deus. Sigam os sinais. Há sinais de vida ou há sinais de morte? E aqui, irmãos, eu até abro o leque. Não é questão de tamanho de igreja, de número. São sinais. Paz, harmonia, unção, graça, sabe, realmente alegria no Espírito, gozo no Espírito. Sinais. Aonde Deus está? A gente tem que seguir os sinais. Porque muitas vezes está sobrando dinheiro. Eu acabei ouvindo uma frase que marcou muito o meu coração. Um dos alunos dizia assim, que hoje a gente está vivendo a síndrome de igrejas cheias de pessoas vazias. É uma verdade.
Tem igrejas maravilhosas, de pregadores maravilhosos, de pessoas cheias, mas hoje as pessoas, elas querem só o glamour, o status. Que loucura! Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Os sinais foram mudados. Hoje é prosperidade, é riqueza, é glória, e não é paz no espírito, não é poder. E aqui esse general, ele sabia discernir na guerra, mas ele não sabia discernir no mundo espiritual. Mas com aquela menininha, ele aprendeu a discernir. Essa menina está dizendo algo interessante. Essa menina está falando uma coisa. Quem é esse homem? Esse homem é discípulo daquele outro homem. O que aquele outro homem fez? Aquele outro homem ressuscitou mortos, aquele outro homem multiplicou azeite e farinha, aquele outro homem fez com que o céu parasse de chover, voltasse a chuva a cair. Ou seja, os sinais de Deus. Quarto lugar, ele foi pedir ajuda a quem realmente podia dar ajuda. Ele vai ao rei de Israel, só que ele foi ao endereço errado. Ou seja, olha só, agora ele se dispõe, ele vai ao rei dele, o rei dele consente, porque o rei dele sabia que ele era importante, e logo na sequência ele vai ao rei de Israel, leva presentes, e o rei de Israel então o encaminha ao profeta. Então ele vai pedir ajuda para quem precisa. Irmãos, o que eu noto no caminho? Podem ver que eu estou trilhando aqui um caminho para o quebrantamento. É um caminho. O quebrantamento é um caminho. Começa com reconhecimento, dar direito de dúvida, discernir os sinais e pedir ajuda para quem pode dar ajuda. Deixa eu abrir meu coração aqui. Como pastores, ou como pastor, eu sou muito resolvido. Então eu não costumo ficar pedindo as coisas para ninguém, porque qual que é o mal dos nossos dias? Pastores corruptos, pastores gananciosos, pastores exploradores. Então quando se trata sobre algo financeiro, eu já, como uma denúncia, eu não gosto de mencionar, a não ser quando realmente precise. Porque, irmãos, hoje nós temos sido, qual é uma das profissões mais mal vistas? Vamos colocar, eu sei que o pastorado não é uma profissão, é uma vocação, mas vamos avaliar como profissões. Quais são as profissões mais mal vistas do nosso país? Fazer aqui uma interação. Médico é mal visto? Não. Tem mau médico e tem... Mas médico nós temos o quê? Um critério de confiança, não é assim? Bombeiro é bem visto, não é? Político, mal visto, não é? Político. E pastor? Fizeram uma pesquisa. Os bombeiros foram as profissões bem mais queridas, depois vindo os médicos, e aí a lista vai. E por último, político e pastor. Olha só, meus irmãos, onde a gente foi chegar? Onde a gente foi chegar? Então, eu quero falar sobre isso aqui de pedir ajuda, mas eu quero esquecer a questão monetária. Porque pode ver, hoje o pastor ele pede muito, irmãos, virou uma pouca vergonha. E eu faço um silêncio sobre essa questão do pedir como uma denúncia. Até essa semana uma ovelhinha falou para mim, uma ovelhinha que eu estou recebendo, ela falou: pastor, o senhor não fica falando muito de dízimo? Eu falei: não, minha irmã, eu peço as ofertas, peço os donativos, a gente ora, o obreiro lá e ponto. A não ser que o texto bíblico que eu vou pregar aquele dia fale sobre isso, aí eu falo. Fora disso eu não fico gastando muito tempo, porque na igreja de onde eu era, eu falei: eu sei, é por essa razão. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, esquece essa tolice desses falsos profetas. Tá bom, meus irmãos? Porque esses falsos profetas, eles têm um ídolo, sabia? Um ídolo invisível. Sabe como que é o nome desse ídolo? Prosperidade. É um ídolo invisível, é diabólico, é satânico, tão terrível quanto os outros ídolos que nós condenamos. Porque, irmãos, a prosperidade de Deus não tem nada a ver com essa dos homens. Amém, meus irmãos? Então, mas deixa eu falar aqui um quarto caminho do quebrantamento. Qual que é o quarto caminho? Pedir ajuda a quem pode dar ajuda. Pedir ajuda a quem pode dar ajuda. Quantas são as vezes que a gente está precisando de algo e fala: não vou pedir não, o irmão que tem que ser tocado. Meus irmãos, a gente tem que pedir ajuda. Pedir ajuda para as pessoas certas. Pedir ajuda na hora que precisa. Para um pai, para um filho, para um irmão. Pedir ajuda em oração. Deus contempla esses gestos. Quando chega um irmão e fala assim: ore por mim, porque eu preciso disso.
E nós, líderes e pastores, precisamos aprender a pedir também nesse sentido. Quantos são aqueles que vivem uma roupagem como de Naamã? Por fora, generais poderosos, por dentro, tudo leproso. E tem medo de ser verdadeiro. Eu costumo dizer na igreja que pastores são gente. Pastores têm que ser verdadeiro. Quando está com vontade de chorar, chora. Mas vocês notaram como que o pastor não pode nem chorar hoje em dia? Senão ele vira fracote, aí o rebanho vai para outra igreja, porque lá o pastor é vencedor. Já viram isso? É horrível isso. A gente não pode ser gente. A gente não pode chorar. Não, porque se falar tem algum problema. Não, meus irmãos, o caminho do quebrantamento é um caminho que a gente pede ajuda para as pessoas certas. E aqui nós estamos diante de Deus, pedindo ajuda a Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Quinto lugar, depois que ele foi à casa do profeta com a comitiva, ele aceitou num primeiro momento o desafio dado a ele por Eliseu. Pode ver que no primeiro momento ele recebe uma palavra, mas logo que ele recebe aquela palavra, ele fica decepcionado, ele fica furioso, porque ele fala: poxa, ele nem me recebe e ainda manda eu ir para o Rio Barreto. Mas no primeiro momento ele aceita o desafio, porque ele vai até a casa do profeta. Ele deixa a corte do rei e vai até a casa do profeta. Então ele aceitou no primeiro momento. Meus irmãos, no caminho do quebrantamento, guardem isso, irmãos. Olha só, Deus, ele tem um caminho do quebrantamento. Tudo começa com reconhecimento, tudo começa com incógnitas, tudo começa com discernimento, tudo vai além de pedir ajuda, mas tem vezes que a gente está no caminho. Mas e aí, pastor? É aí que eu quero te dizer que Deus gosta de complicar. Ele gosta de complicar porque Ele sabe do nosso coração, meus irmãos. Lembra que eu dei o meu testemunho? Se naqueles primeiros dias eu tivesse me tornado um exímio operador de pregão, e só para eu te dizer, irmãos, no ano de 2008 eu fui convidado a ser gerente do HSBC, ou melhor, era um banco francês, lá no pregão. Então eu saio de uma situação onde eu fui humilhado muitas vezes e passo agora a chance de ocupar um cargo de gerência num banco francês que foi comprado pelo HSBC. Em 2009 eu saí desse banco. Então olha só que interessante, quem foi que foi me dar a referência para o HSBC ou para o banco francês? Aquele mesmo Adolfo, contando a minha história para todos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês? Porque muitas vezes no caminho do quebrantamento as coisas vai bem, o irmão vem para a igreja, o irmão ouve a palavra, o irmão ora em casa, mas tem hora que Deus complica mesmo, porque Ele conhece o nosso coração. Pastor, e aí? Aí é os mistérios de Deus com o seu povo, é o mistério de Deus com cada um de nós, é o mistério de Deus com os obreiros, é o mistério de Deus com as suas ovelhas. Podem ver que aqui essa menininha já era uma menininha quebrantada, porque esse milagre acontece por causa dessa menina, irmãos. Não foi porque Eliseu foi pregar lá na Síria, não, Eliseu não foi pregar, Eliseu estava na casa dele. Olha que interessante. Esse milagre acontece porque essa menininha era uma serva de Deus, piedosa e quebrantada, e ela abre a boca dela, e ela é boca de Deus para que esse milagre aconteça. Qual era o nome dela? Nós não temos. Tudo começa com ela, mas Deus já tinha trabalhado na vidinha dela, foi levada capturada, mas ela não tinha o coração capturado, ela tinha o coração aonde? No Deus de Israel, e ela tinha a referência dos profetas de Israel dentro dela, e ela queria agora compartilhar aquilo que sobrava dela, e ela compartilhou. Só que agora Naamã, ele está no caminho do quebrantamento, que nem nós, irmãos, é que nem a nossa vida. Pastor, quando vai acabar o nosso caminho do quebrantamento? Quando a gente chegar na vitória. Podem ver que não é no final da nossa vida, mas é quando a nossa vitória vem. Quando a nossa vitória vem. Porque tem vezes que Deus parece que Ele não quer nos dar a vitória. Ora pode ser que Ele não queira, mas ora é porque a gente não está pronto para a vitória. E aqui, então, no primeiro momento ele aceita o desafio, mas depois ainda veio, e agora em sexto e penúltimo lugar, aqui veio o grande alvo, que aqui é o momento do quebrantamento total dele. Por quê, irmãos? Porque ele fica revoltado, ele vai até a casa do profeta, que nem a gente vê a igreja, mas tem vezes que não adianta. E deixa eu abrir aqui mais uma vez o meu coração. Igreja é família, igreja é problema, igreja é conflito. Ou
temos que fazer uma escolha entre uma igreja corpo de Cristo e uma igreja empresa. Quer seguir uma igreja empresa? Você vem, trabalha, tchau, vai para o seu lugar, fez, picou o seu cartão, joia, já deu a entrada, deu a saída, fez o seu trabalho, vai embora. Isso é igreja empresa, irmãos. Eu não quero pertencer a uma igreja empresa. Eu não nasci para isso. Porque igreja empresa não está na Bíblia. Igreja empresa não está na Bíblia. A igreja que está na Bíblia é corpo de Cristo, é interação, é comunhão, é chorar junto, é brigar com o irmão, é resolver problema, que nem a família, é corpo, é a família de Jesus. Dá trabalho ou não dá, irmãos? Oh meu Deus! Dá revolta ou não dá, irmãos? Oh meu Deus! Dá vontade de parar ou não dá, irmãos? Claro que dá, mas é nessa hora que a gente diz: não, Senhor, me socorre, me cura no caminho. Porque o profeta, o Naamã, aqui nesse episódio, olha só que interessante, olha só, ele estava no caminho, foi à casa do profeta, mas a bênção não veio enquanto ele não deu o grande passo. Qual era o grande passo? O quebrantamento total. Agora vamos lá, vamos imaginar o general com a sua couraça, com a sua roupa, com as suas lepras por baixo, mergulhando no rio Barreto. Combina a lepra com barro? Pelo amor de Deus, por isso que ele fica indignado. Que falta de decoro que é desse profeta. Ele não é profeta? Se mal a água limpa já me fere, imagina o barro. Que é isso? E como ele fala para mim, eu trago presentes para ele nem me recebe. Que petulante! O rei me recebe, o exército do rei me recebe. Que profeta orgulhoso é esse? Oh, meus irmãos, dê glória a Deus quando Deus fechar todas as portas, parecer que está tudo fechado. Dê glórias a Deus porque Ele é aquele que fecha portas e ninguém abre. Porque quando nós realmente passamos pelos estágios de Deus e chega o tempo de Deus na nossa vida, Ele abre as portas e ninguém fecha, em nome de Jesus. É assim, Ele abre a porta e ninguém fecha, mas aquele fecha também ninguém abre. E olha, irmãos, o povo de Deus, vocês já notaram como o povo de Deus virou arrombador de porta? Não, porque eu determino que a porta esteja aberta. Eu quero, Senhor, eu não aceito. Oh, que tolice, meu Deus, não podemos agir assim. Quantas são as vezes que a gente vê tantas coisas diante disso, mandando em Deus? O grande pai da fé, Abraão, diante de Deus, ele dizia: ó Senhor, não se indignes contra o teu servo, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ó Senhor, só mais essa pergunta, Senhor, só mais essa. Ó, o pai da fé agia assim, e a gente como bobinho, mandando em Deus. Está entendendo porque Deus não está fazendo muito milagre em muitas vidas, em muitos corações? Porque o caminho do quebrantamento tem que ser pleno. Não basta dizer que está tudo bem, eu sou doente. Tá, é doente. Mas você tem ido pedir ajuda para quem precisa? Você tem discernido corretamente? Você tem dado o direito de dúvida de todo o coração? Ou não, você só diz da boca para fora? Guardem essa palavra, meus irmãos. As palavras podem mentir, mas o corpo sempre diz a verdade. Eu posso dizer que eu te amo e dizer eu te amo, e eu posso não dizer nada e demonstrar amor. O nosso corpo fala a verdade, as nossas palavras mentem. A gente tem hora que se auto-engana. Então aqui em penúltimo lugar, o quebrantamento chegou, e aqui ele estava indignado e os seus homens. Percebam, irmãos, que nesse texto tem duas informações cruciais. A menina fala e ele dá direito de dúvida, ele pesquisa, ele discerne corretamente, e agora ele está revoltado, furioso, e ele chega, e quem é que fala com eles? Os seus soldados. Olha, irmãos, ele era, percebam que ele não era um general à toa, ele percebia os sinais, ele dava ouvido até às pessoas mais variadas. Agora ele está dando ouvido ao soldado, mas lá na casa dele deu ouvido à criança, deu ouvido a quem? A mulher. O general que dá ouvido à mulher. Está entendendo, irmãos? Muitas vezes porque Deus não faz coisas na nossa vida, porque a gente vai trocando alho por bugalho, colocando tudo na frente, não ouve ninguém. Oh, meus irmãos, como a Bíblia deixa essa lição linda para nós. Deixa essa lição linda. E aqui então ele aceita, e aqui o que ele faz? Ele fala: tá bom, eu vou lá 7 vezes. E sétimo e último lugar, essa é o ponto alto da linha do quebrantamento, que a gente vê que é a perseverança, a insistência. São 7 vezes, não é uma vez. Lembra que eu falei do egocentrismo? Ele poderia mergulhar e dizer: tá bom, já fiz uma vez, profeta. Pastor, por que 7? Nós não sabemos, possivelmente é um mistério, é o número da perfeição, mas uma coisa eu sei, irmão: Deus mandou, acabou. É assim que eu lido.
Deus mandou a gente vir para a igreja, a gente tem que vir. Deus não está perguntando se a gente quer, a gente tem que vir. Deus mandou a gente fazer a obra, é assim. Eu não quero fazer, não, a gente não tem que querer. Eu me lembro, o pastor Zé Ribeiro me ensinou uma frase muito linda sobre essa questão de direito. Ele falou assim que o crente só tem 2 direitos. O primeiro direito é que não tem direito, e o segundo direito é de preservar do primeiro direito. Ou seja, a gente não tem direito nenhum, meus irmãos. Quem tem todo o direito e toda a autoridade sobre a nossa vida é Deus. E aqui então ele entende. Ele, como um comandante, como um general, ele dava as ordens e ele sabia de como era importante ser obedecido. Aqui veio uma ordem de quem? Do profeta de Samaria, mas era a ordem dos céus. E quando Deus dá uma ordem dos céus, a gente só obedece. Ó, meus irmãos, louvado seja Deus por essa igreja, louvado seja Deus por esse culto, porque Deus nos deu o privilégio de cultuarmos a Ele. É assim a obra de Deus. Por quanto tempo, pastor? É na persistência que a gente demonstra, é na insistência que a gente demonstra que a gente está no caminho do quebrantamento. Quantas vezes na nossa vida as coisas não são como queremos, mas Deus realiza da forma com que Ele deseja. E dessa forma, irmãos, nesse caminho do quebrantamento, nesse trilho de ser ensinável, porque eu poderia resumir numa única frase: Naamã era uma pessoa ensinável. E a bênção de Deus vem sobre pessoas ensináveis. Amém, meus irmãos? Ele persevera até o último mergulho. No momento em que ele sai, a pele dele está como de um bebê. Oh, minhas irmãs, já passou aqueles cremes de maquiagem e tal, que deixa tudo lisinho, tudo arrumado, que as outras irmãs falam: olha o que você fez. Imagine pele de bebê, um homem leproso, meu Deus. Um homem leproso, a lepra era algo incurável, era uma praga. Quem tinha já sabia que era um sinal de maldição, mas a maldição na vida dele virou bênção. Por quê? Porque a cura vem pelo quebrantamento diante de Deus. Isso, para eu concluir, meus irmãos, isso me fez lembrar a história de quem? A história de Davi, um outro poderoso vencedor que vencia sempre e que num dado momento da sua vida virou leproso. Pastor, ele nunca virou leproso. Ele não virou leproso fisicamente, ele virou leproso na sua mente, no seu coração. Quando, pastor? Com Betseba, com Urias. Podem ver que ele deita-se com quem ele não podia. Quem era Urias? Urias era um dos valentes de Davi. Oh, meus irmãos, possivelmente era uma das pessoas mais íntimas dele. Ele devia, nos momentos de confraternização com seus valentes, conhecer a família de todos. Temos que lembrar que é trabalho, mas é comunidade, é interação. Então ele quebrou o vínculo da fidelidade. Ela engravida e ainda ele manda matar Urias, porque o que ele fez foi isso. Que ela é pior do que essa. Você peca uma vez, não se arrepende, continua pecando. Ele não só peca uma vez, mas ele continua pecando e ele envolve outros no pecado. Urias morre, ele posa de bom moço, casa com ela, ninguém está sabendo. Quer uma lepra pior que essa? Há uma lepra espiritual chamada pecado. Podem ver, meus irmãos, quer coisa pior do que o pecado? Pecado interior, ninguém vê. Alguns pecados saem para fora, outros não. Davi virou um leproso nos seus dias. Louvado seja Deus por mais um profeta, que foi o profeta Natan, que foi a ele, contou uma história e depois apontou e disse: você, esse homem cruel, você se tornou mal, você se tornou vil. E Davi se quebranta, e Davi faz o Salmo 51, e Davi reescreve a sua história curado da lepra. Porque, meus irmãos, o caminho do quebrantamento é para todos, é para reis, é para sacerdotes, é para profeta, é para pastor, é para ovelha, é para todos. Quando a gente se põe diante dele, nós estamos dizendo: Senhor, tu és o oleiro, nós somos o vaso, faz de novo, Senhor, faz de novo. Então eu quero orar agora por vocês, irmãos, porque o caminho do quebrantamento sempre nos levará ao que é a cura, e o caminho da soberba, do orgulho, sempre nos levará à derrota. Meus irmãos, podemos ganhar dinheiro, podemos ser bem-sucedidos diante da sociedade e por dentro sermos leprosos diante de Deus. Mas não tem coisa mais maravilhosa do que é viver na presença do Altíssimo.
do que é viver diante de Deus, como foi aquela menina, como foi o nosso querido profeta Eliseu, e agora o nosso novo irmão, ex-leproso, curado, Naamã. Que o Senhor possa fazer conosco o que Ele bem entender, que Ele possa nos pegar pelas mãos e nos ajudar na nossa caminhada, e que Deus continue nos ajudando, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. E essa é a minha oração que eu faço sempre por mim. Senhor, estou aqui, Pai, o que o Senhor quer de mim? Tem áreas da minha vida que o Senhor quer mudar, Pai. Tem áreas da minha vida que o Senhor quer que eu recomece de novo. Senhor, eu estou aberto, Senhor, a fazer tudo o que o Senhor quiser. Somente fala comigo, Senhor. E eu estou no caminho, e eu quero viver no caminho. E eu quero que Deus realize milagres na minha vida. Eu sei que vocês querem que Deus faça milagres na sua vida. Amém, meus irmãos? Que possamos aprender com o Senhor. Eu quero orar com todos vocês. Se Deus falou ao seu coração, se tem alguma área da tua vida que você precisa ser quebrantado, apresente diante de Deus agora. E fale para Deus: Deus, Tu és oleiro, eu sou vaso. Fala no meu coração e me ajuda, Senhor. Assim como o Senhor fez um milagre em Naamã, faça um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse instante. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa congregação, eu te agradeço pelo nosso querido irmão Antônio, a irmã Rose, o Júnior, sua esposa, por cada irmão que pertence a essa congregação. E te louvo, meu Pai. Te louvo por esse momento tão especial que o Senhor nos deu. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos no caminho do quebrantamento. Continuarmos, Senhor, ouvindo a Tua voz, te escutando, realizando o que o Senhor quer e, sobretudo, cumprindo com o Teu querer. Eu te agradeço e peço, abençoa o Teu povo, abençoa essa comunidade, abençoa essa igreja. Continue, Senhor, derramando toda sorte de bênçãos, de graça e de ajuda sobre eles, e continue-os amparando-os, socorrendo-os, ajudando-os e derramando sobre eles muita graça. É no nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor, que eu te glorifico, Senhor, que eu te bendigo. Muito obrigado, Pai. Continua falando ao coração dos teus filhos e filhas e continue nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Ensina-nos, Pai, a trilharmos e jamais sairmos do caminho do quebrantamento, desse caminho tão especial, porque queremos ver os teus sinais sobre nós, queremos ver o teu amor sobre nós, queremos ver, ó Deus, a tua graça abundante sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus.